10 passos práticos para fazer o seu dinheiro crescer sem enrolação. Já vamos iniciar para o primeiro passo. É o mais importante de todos. Você precisa mudar a sua mentalidade. Enquanto você tiver uma mentalidade de ficar rico rápido, ou que o rico rouba, que o rico é malandro, que não deve enriquecer, dificilmente você vai conseguir ter estabilidade, porque quando você receber dinheiro, você vai querer devolver ele. Você não pode ter a ideia de que enriquecer é ruim, e você também não pode ter a ideia que você precisa enriquecer rápido. Você começou a pensar sobre investimentos, e aí a primeira coisa que é natural das pessoas pensarem é fazer cálculos do quanto que ela quer ter. Ela traça a média das pessoas é sempre 1 milhão. Então eu quero ter 1 milhão. Quanto tempo que eu vou chegar num milhão? Em um ano. Ela não entende que existe um processo. Esse processo ele vai exigir a parte de comportamento de você, essa mudança de mentalidade, a parte de experiência, erros e acertos dentro da bolsa, você entender os ciclos de mercado. Então são coisas que, por mais que você comece a estudar os investimentos agora, talvez daqui a alguns anos venha uma crise. Se você não passar por esse ciclo de alta e esse ciclo de baixa, você não vai entender como é o mercado. Você precisa ter tempo. Com o tempo você vai entender como as coisas funcionam. Então essa mentalidade de que você consegue riqueza de uma forma rápida ou que enriquecer é ruim, você precisa deixar ela de lado, entender que depende de disciplina, depende de tempo, depende de constância. É isso que vai te trazer o retorno, não é uma forma rápida. O segundo passo é definir um objetivo financeiro claro. Investir sem uma meta é como se você correr se tivesse numa corrida sem uma linha de chegada. Você não sabe quanto tempo você vai correr, você não sabe para que você está correndo, você não sabe exatamente o que você está fazendo. Então define uma meta, eu quero ter X reais, traça uma meta realista, com o tanto que eu tenho hoje de rendimento, eu consigo chegar em tal valor em tal ano. Coloca um rendimento realista, não coloca 20%. Eu também desejo ter 20% ao ano, 30%, mas tenta colocar uma meta realista. E o primeiro ponto, o principal para você iniciar nos investimentos é ter um objetivo. Por isso que dentro da Start Grana, caso você não conheça, você pode clicar no primeiro link que tem da descrição aqui, tem um cupom também de desconto. A gente tem uma fórmula chamada Fórmula Open, que o primeiro ponto dessa fórmula é o objetivo. É a primeira coisa que a gente analisa. Quando eu vou fazer uma consultoria, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, eu falo, qual que é o objetivo que você tem ao investir? O que que você quer? Eu quero aposentadoria, eu quero comprar um imóvel, eu quero comprar um veículo, eu quero garantir o futuro do meu filho. Você tem que ter um objetivo muito claro. Se você não tiver, os outros vão ter o objetivo deles e eles vão ganhar o seu dinheiro. O terceiro passo é montar uma reserva de emergência. Antes de aplicar, antes de fazer o que for, você precisa ter a sua reserva de emergência. Ela vai ser de 9 a 12 meses do seu custo de vida. Tem vídeos aqui no canal explicando como que você monta, a importância dela, só de uma forma bem rápida do que você pode fazer. Você calcula a sua despesa que você tem, imagina num cenário que você parou de trabalhar, então quais seriam as despesas fixas que você tem naquele período? Lógico que você vai reduzir os seus gastos, não vai continuar gastando da forma que você gasta, porque você está num momento de aperto, multiplica isso por 12, é o tanto que vai ser a sua reserva. Rafa, deu um valor muito pouco, eu preciso ter um valor maior para me sentir seguro. Não tem problema, coloca ali 100 mil reais, fixa o valor que for, que você se sinta seguro e que no momento de problema dentro do mercado financeiro, dentro da sua vida, seja o que for, você tem esse valor disponível com liquidez diária. O quarto passo é saia das dívidas caras. Tem um vídeo aqui no canal que eu postei recente que fala sobre dívidas, que nem sempre você ter dívida é ruim. Por exemplo, se você tem um financiamento que ele não passa de 30% do seu rendimento, você tem um trabalho estável e você consegue pagar esse valor, é uma dívida ok, você está controlando essa dívida. O problema é você ter uma dívida do cartão, que vai ter 300, 400%. Então tenta trocar essa dívida que você tem cara por uma dívida menor ou zerar ela, porque a partir do momento que você investe, os juros compostos, os juros da dívida está vindo para você, não está saindo do seu rendimento. Imagina que você trabalhou durante anos na sua vida e todo o lucro que deveria ir para você, aqueles 20% to gold que a gente chama na Start Grana, está indo para o gerente do banco, está indo para o assessor da corretora, está indo, enfim, eu ia falar nomes aqui, mas não sei se eu posso, está indo
para as corretoras, para os bancos e não está ficando com você. Todo o mérito do seu trabalho você está dando para aquelas pessoas. E tem que ser para você. Você está dando para a bandeira do cartão, você está dando para fintech, você está dando para o cara lá da loja de sapato que você parcelou sem precisar comprar. O rendimento do seu trabalho tem que vir para o seu bolso. É o seu futuro que vai ser garantido, não garantir o futuro dos outros. O quinto passo, gaste menos do que você ganha. Parece óbvio, mas ele é o pilar da liberdade financeira. Você precisa gastar menos, precisa planilhar. Tem pesquisa, se você pesquisar no Google, vai ver que poucos brasileiros, é uma porcentagem muito pequena dos brasileiros, que eles têm planilhado, eles têm bastante claro quanto que eles gastam. Às vezes a pessoa sabe o quanto ganha, porque vem no Lerite ali, vem os descontos, ela sabe o valor que ganha, mas não sabe o valor que gasta. Isso é bastante comum. Então faça uma lista, coloque todos os valores ali, mensais, se for um valor anual, divide por 12 para você ter uma média, para você saber o quanto que você gasta. Baseado no que você gasta, você consegue saber o quanto que você pode guardar e com isso começa a sobrar dinheiro para você. O sexto passo, aprenda o básico sobre investimentos. Entenda o mínimo sobre renda fixa, renda variável, ETF, BDR. Assiste vídeos no canais, assina Start Grana. Não tenho tempo, não quero fazer isso. Busca alguma consultoria que tenha FII, que não cobre comissão, que consiga fazer com que você inicie já de uma forma muito mais estruturada. Você não inicia os seus investimentos de uma forma toda errada. É mais ou menos aquela comparação com você chegar numa mecânica, você não precisa saber como troca um motor, mas pelo menos você tem que saber o básico da mecânica para não chegar o borracheiro ali, o mecânico, e falar, ó, eu preciso trocar tal arruela da suspensão de alguma coisa ali, ele inventa um nome bonito, é R$ 1.200. Aí você vai ver, era só uma porca ali que ele apertou e sairia por R$ 80. Então você precisa entender o mínimo do mínimo, o básico, para você não ser enganado e para você ter um retorno melhor lá na frente. O passo 7 é invista todo mês sem exceção. Esse aqui é a única coisa que eu não abro mão. Para quem está investindo comigo, está investindo com a Grana Investimentos, eu sempre falo, tem que investir todos os meses, você precisa criar esse hábito. Aqui a gente não está falando de valor, não estamos falando de rendimento, não estamos falando sobre nada disso. É criar o hábito. Quando você criar o hábito, fazer isso todos os meses, a coisa vai tornar muito mais fluida, ela torna automática e aí começa a sobrar mais dinheiro, porque para você investir todos os meses, você precisa guardar, precisa sobrar dinheiro todos os meses e as coisas começam a ficar mais fáceis ao longo do tempo. O oitavo passo é diversifique a sua carteira. Não coloque todos os ovos numa cesta só. Você precisa misturar segurança, retorno, liquidez, renda fixa, renda variável, cripto, dólar. Preciso fazer tudo? Depende. Se você não tem conhecimento, faz o básico. Você pode ir só para ETF, mas dentro do ETF você pode diversificar. Eu quero só ações. Diversifica entre setores dentro de ações. Mas você tem que ter um olhar para isso. Se você colocar tudo num local só, a tendência de você perder é muito grande. O nono passo, reinvista os lucros. O poder dos juros compostos ele vai aparecer quando você não retira o lucro. Aquela ideia de viver de renda, isso é válido quando você já tem o seu capital, você já tem o seu patrimônio bem definido. Eu já tenho a minha casa, já tenho o meu carro, já tenho a minha segunda casa, eu recebo aluguel, eu já tenho uma renda para isso. E aí você pode viver dessa renda que você está recebendo nos investimentos. Mas enquanto você está num processo de acúmulo de patrimônio para você conseguir lá na frente viver disso, você tem que reinvestir. Digamos assim, você vai chegar muito mais rápido no teu objetivo reinvestindo. Se você utilizar esse valor, você vai ficar sempre no mesmo local, no mesmo local, você não vai evoluir. Então, reinvestir os lucros ajuda você a evoluir mais rápido. Não que você não evolui, mas vai ser mais rápido. E o último passo, monitore e ajuste a sua estratégia. O que funciona para você hoje pode não funcionar amanhã. A sua vida vai mudando, o seu conhecimento muda. Imagina que hoje você é bastante inseguro, daqui 6 meses você já tem uma segurança maior. Você vai revisar a sua carteira, vai ver se aquilo que você tinha pensado, projetado inicialmente, faz sentido ou não. Talvez nesse período você casou, você teve filhos, você mudou de faculdade, você mudou de cidade, você mudou de emprego, e isso ao longo do tempo você precisa ir revisando. Assim como o seu conhecimento vai aumentando, você precisa estar sempre alinhado ao que você está fazendo para que seu dinheiro cresça cada vez mais. E para a gente concluir, multiplicar seu dinheiro,
O segredo não está em achar o melhor investimento, mas em seguir o processo certo. E esse processo é mentalidade, organização, saber o quanto você ganha, adquirir conhecimento, colocar em prática e depois colocar em prática é ter consistência. Se você seguir essa fórmula, mentalidade, organização, conhecimento, ação e consistência, você tende a ter um crescimento ao longo do tempo. Comece hoje mesmo que seja com pouco, porque quem espera o momento certo, além de nunca chegar no momento certo, ficar sempre esperando, acaba deixando o tempo passar, e tempo dentro dos investimentos é conhecimento, é experiência, e isso vai ser de grande valor para você. Você vai conseguir, enfim, adquirir o hábito de investir e vai se tornar um investidor. Espero que esse vídeo tenha sido de grande valia para você. Se foi, deixa um like, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau.